Amém. E nós falamos a semana passada, né, de quando Deus falou com Josué. Por 3 vezes, ele fala para Josué ser forte e corajoso. E nós falamos, né, corajoso, alentado, animoso, audacioso, bravo, destemido, valente, intrépido, determinado, perseverante, decidido, seguro, ousado, que não tem medo. Firmeza, alguém que não vacila, inabalável, segura de si, forte, que tem força, resistente, sólido, poderoso, fortificado, homem forte de ânimo, energia diante das circunstâncias difíceis, né? Então, a ordem de Josué era essa, né? A firmeza diante dos problemas, das adversidades. E nós falamos também na semana passada, em João 16:33, que Jesus fala para nós. Ele falou, no mundo vocês terão aflições, mas ele falou, tenha bom ânimo. E o bom ânimo quer dizer ser corajoso. É você ser destemido diante da adversidade. E às vezes a adversidade vem e tenta consumir as nossas energias. Por quê? Porque a gente foca no problema. E a gente esquece de focar no Deus que está acima do problema da adversidade. Né? Como aquele primeiro hino que nós cantamos, tu és grande. Então, se ele é grande, não há problema que ele não possa solucionar para nós. Né? A primeira promessa, além de falar para ele ser forte e corajoso, eu estarei contigo, nunca te abandonarei. Aí nós falamos Mateus 28:20, que ele falou, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E nós lemos para vocês, João 14:26, nós não vamos ler por causa do nosso tempo, mas ele fala, o Consolador, que o Pai enviará para vocês, estará com vocês e estará em vós. E o João 16:7, ele falou, o Espírito Santo virá. E nós falamos do Espírito Santo, que ele no grego significa intercessor, mentor, auxiliador, defensor, consolador, encorajador, aquele que encoraja, que dá ânimo, vigor, que estimula, que incentiva, que dá coragem, bravura, confiança, determinação, esperança, né? Então, a função do Espírito Santo em nós é nos auxiliar. Por isso que quando a palavra fala para você orar, ele fala para você orar, peça ao Pai em nome de Jesus. Ele falou, até agora vocês não pediram nada. Peça em meu nome, peça ao Pai em meu nome. E tudo que vocês pedirem, eu vou dar para vocês, né? Mas a função do Espírito Santo é estar dentro de nós. E aí nós falamos como que o Espírito Santo vem habitar em nós. Quando você ouviu a palavra da verdade, você creu, você aceitou Jesus. Todo mundo aqui já aceitou Jesus? Todos? Se você entregou sua vida para Jesus, você pode ter a certeza que o Espírito Santo está dentro de você. Então, ele é aquele encorajador. E nós falamos para vocês lá em Romanos, vamos lá, rapidinho. Romanos capítulo 8. E eu estava lendo essa semana até esse versículo aqui, né? Que ele fala da natureza, Romanos capítulo 8. Eu vou ler essa parte, mas não vai interessar para nós, o que vai interessar é a outra parte. Ele fala assim, sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não é só isso, mas nós mesmos que temos primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos e a redenção do nosso corpo, né? Então, a própria natureza, aí quando a gente vê a revolta da natureza, né? Terremoto, maremoto, tsunami e todas essas coisas, isso é prenúncio da volta de Jesus. Mas você vai falar assim, mas isso sempre existiu, realmente sempre existiu, mas não como nos dias de hoje. E a palavra diz que a própria natureza sabe que está chegando a hora que ela vai ser liberta, porque ela ficou dominada por causa do pecado.
Então, ela vai ser liberta. Mas nós também vamos ser libertos quando ele falou assim, a redenção do nosso corpo, que nós vamos ter corpo glorificado, corpo transformado. O 26, que eu quero que você preste atenção, ele fala assim, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então, é aquela oração que às vezes você está fazendo, é uma oração errada, mas o Espírito Santo está dentro de você, mas o Espírito também conhece qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Porque às vezes você ora de uma maneira e a resposta vem de outra. E nós pensamos assim, mas nossa, por que a oração veio respondida dessa maneira? Porque naquele momento, a tua necessidade, o Espírito Santo sabia que o que você precisava era aquilo que Deus tinha que conceder para você, não da maneira que você estava orando, né? E depois ele fala, aí ele fala, nós falamos de se pecarmos, falamos que ninguém está isento do pecado, mas não vamos também dar liberdade ao pecado, porque o cristão que é verdadeiramente nascido de novo, ele não vive na prática do pecado. Mas se pecar também, temos um advogado. Nós falamos lá em 1 João 8, que ele fala, filhinhos, não pequeis, se pecarmos, temos um advogado. Então você tem um advogado diante do Pai. Por enquanto, ele não é para condenação, ele é para te justificação, mas é para te orientar, né? Só que, depois da volta de Jesus, ele vai se tornar juiz. Mas agora ele é seu advogado. E depois, 1 João capítulo 2, ele fala, filhinhos, não pequeis. Se pecarmos, temos um advogado junto ao Pai. Né? Então, ele falou para ser forte e corajoso. Né? Nós falamos do anjo do Senhor, que acampa ao redor dos que o temem e os livra, né? Falamos também que Deus nos deu a força do boi selvagem, falou que o justo é corajoso como um leão. Então, quando a Bíblia fala que nós somos corajosos como um leão, é porque Deus olha para mim e para você, Ele não olha para nós como um fraco. Ele olha para nós como pessoas revestidas de poder, cheio do Espírito Santo, e que tem ousadia diante da dificuldade, diante da adversidade. Porque se não for o Espírito Santo, a gente sucumbe de tanta aflição que vem diante dos problemas da adversidade, né? Aí ele falou no versículo 8, que a palavra esteja sempre presente na sua boca, e medita nela dia e noite. E o meditar é você ponderar, refletir sobre a palavra. É você ler a palavra, mas é você estar lá trabalhando, lá, sei lá, na sua cozinha, pode ser no seu trabalho, mas dentro de você está ruminando a palavra, você está pensando. Por exemplo, se eu ouviu a palavra aqui, ela não vai ficar aqui. Deixa com que ela continue dentro do seu coração falando com você. Chega em casa, pega a mensagem novamente, leia, entra no YouTube, ouça novamente, porque eles colocam essa palavra novamente no YouTube. Então, ouça de novo, porque a fé vem pelo ouvir, ouvindo a palavra, né? Então, ouça essa palavra novamente, mas medita na palavra, né? Agora, vamos para o Salmo 1. O que ele vai dizer para nós, Salmo 1? Salmo 1. No versículo, Salmo 1, no versículo 3. Aliás, o 2. Do contrário, a sua satisfação está na palavra de Deus. Nessa palavra medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira de águas correntes. Dá o fruto no tempo certo. Suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Vai confirmar o que ele falou para Josué. Se você meditar na palavra de dia e de noite, tudo que você fizer prosperará. Então, o segredo da prosperidade na nossa vida, irmãos, é a palavra. É a obediência da palavra. Por isso que a gente fala para você,
ouça a palavra, né? Anota os versículos, chega em casa, lê novamente, medita, pensa, reflita naquilo que você ouviu, né? Então ele fala, se você fizer dessa maneira, você vai ter sucesso. Todas as suas realizações, você vai ter sucesso. E nós lemos para vocês também Jeremias, capítulo 15, versículo 16, ele fala assim, quando a tua palavra foi encontrada, eu comi cada frase e as digeri em meu íntimo, e elas me nutrem dia após dia, são a minha satisfação e júbilo. É a palavra. E a palavra de Deus não é uma palavra qualquer. Nós falamos para vocês, em João 6,63, Jesus falou assim, as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Então a palavra tem poder. Por quê? Porque na palavra existe a unção do Espírito Santo. Então não é uma palavra qualquer. E ela vem para dentro de você, ela vem com unção, com poder, com autoridade, para te trazer fé e libertação. Quando ele fala Romanos 10,17, a fé vem pelo ouvir, ouvindo a palavra, né? E depois ele fala, Isaías, vamos ler Isaías, capítulo 40. Depois do livro de Salmos, Isaías, capítulo 40. Versículo 29. Isaías 40. Versículo 29. Ele fala assim, ele fortalece o cansado e dá vigor aos que estão sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam-se as forças, voam alto como as águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam, né? Então, ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem força. E é o que você tem que pedir para o Senhor. Hoje mesmo até eu falava para a irmã Cidinha, né? Falei, eu estava me sentindo cansada, mas não era no físico, era cansaço por dentro. Então, é um cansaço da alma, que às vezes vem, é um probleminha daqui, aí surge outro probleminha ali, surge outro probleminha aqui, surge outro probleminha aqui, né? E se você não ter firmeza em Deus para trazer a solução para aquilo ali, parece que os problemas vêm igual um tsunami em cima da gente, né? E torna a alma cansada. Mas é onde você tem que ter o vigor de Deus, é onde você começa a pegar a palavra e falar a palavra, né? Nós vamos para... Então, ele fala assim, que ele renova as nossas forças como a força da águia, né? Então, as forças da águia estão na altura. Por quê? Porque quando vem a tempestade, ela não foge da tempestade, porque a tempestade dá mais força ainda para ela voar mais alto. E quando Deus nos compara com a águia. Mas como é que você vai se tornar uma pessoa com a firmeza de ânimo, como ele está falando? Meu irmão, é se encher da palavra de Deus. Lê a palavra, medita na palavra, coma a palavra, ouça a palavra. Por quê? É o teu sustento do dia a dia. E a aflição vem, mas a gente sabe que vem. Mas quando ele falou em João 16:33, ele falou assim, no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se ele venceu, nós também vamos vencer. Você também vai vencer em nome de Jesus, amém? Não importa a circunstância, mas você vai vencer, porque a palavra fala que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Romanos 8:28, ele fala, em Cristo nós somos mais do que vencedores. Agora vamos para Filipenses, no capítulo 4 de Filipenses. E quando Paulo escreve essa epístola de Filipenses, ele estava na prisão. Então ele fala assim, capítulo 4 de Filipenses, alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. O 6 ele fala assim, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graça,
apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Ponha em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Então, imagina vocês, Paulo, na prisão de Roma, que não é essas prisão aqui do Brasil, que reclama muito. Irmãos, segundo a história, era um terror. E Paulo estava no mais profundo da masmorra, né? Preso, né? Tem uma parte lá em Atos 16, que eles estavam presos com os pés e os braços no tronco. Mas a Bíblia fala que perto da meia-noite eles estavam orando e cantando louvor a Deus. Então, eles não estavam reclamando. Eles estavam adorando a Deus e nós sabemos que as portas das prisões se abriram. Então, nós falamos que se você quer que você traga solução para o seu problema, meu irmão, cante louvor. Cante, adora, glorifica o nome de Deus. Porque às vezes é difícil para a gente se alegrar diante da dificuldade, mas com a força do Espírito Santo você pode. Amém? E ele fala que o que vai ocupar o nosso pensamento, capítulo 4, versículo 6, ele fala que para a gente não estar ansioso por nada. Mas ele fala, através da oração e da súplica, com ações de graça, apresente os seus pedidos a Deus. Então ele fala para você colocar no altar de Deus os seus pedidos. Mas quando você coloca o seu pedido no altar de Deus, a promessa dele é o 7. A paz de Deus, que está além do nosso entendimento, vai guardar os nossos sentimentos, nossos corações em Cristo Jesus. E quando eu oro, eu já começo a declarar esse Filipenses 4:7, mas eu começo a declarar em voz alta. E eu vou declarando. Por quê? Porque é uma promessa de Deus. E quando ele falou para Josué, ele falou, não deixa de falar da palavra de Deus. A palavra vai estar sempre na sua boca, de dia e de noite. Fala a palavra, medita na palavra, para que você possa ser bem-sucedido em tudo aquilo que você fizer. Depois ele fala aqui, ó, no capítulo 4, versículo 12, ele diz assim, sei o que é passar, vamos ler o 11, né? Não estou dizendo isso porque eu esteja necessitado, pois eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Aí o 13 ele fala, posso tudo naquele que me fortalece. Então a razão dele viver, que ele falou para a gente ser feliz, viver contente, é que ele aprendeu o segredo do contentamento. Então o segredo do contentamento é a gratidão. E às vezes nós, quando vem a adversidade, ao invés de a gente olhar o lado bom e começar a dar graças a Deus, a gente começa a reclamar. E isso fere o coração de Deus. Por quê? Porque ele falou assim, Paulo falou, eu aprendi o segredo do contentamento. O segredo do contentamento é você olhar o lado bom. O que Deus tem feito para você? Hoje a irmã Cidinha falou, como é que você falou para mim? Que eu estava muito, não era reclamando, você usou outro termo, negativa. Que eu estava você está muito negativa. Eu estava mesmo, mas não era problema meu, não, eram outros problemas aí, né? Mas realmente eu estava. Mas depois eu parei, eu fiquei pensando, né? Que você tem que pensar, tem que refletir nas suas atitudes. E você começar a dar glória a Deus. Glória a Deus por quê? Porque Deus traz a solução. Ele é a solução de tudo. Então, quando você olha o lado bom, que é o dia até que eu falei para vocês que eu estava reclamando que eu tinha que fazer compra, né? Enquanto eu faço compra, ela dorme. Mas aí, o que eu falei assim? Que na mesma da hora, eu estava entrando no carro. E quando eu fui, que eu estava com raiva, eu peguei as coisas e joguei lá assim.
com aquela raiva, né? Mas quando eu fui entrar no carro, eu creio, o Espírito Santo dentro de mim, ele falou assim, seja grato. Aí eu falei, é verdade, Deus, teu carro, tenho dinheiro para comprar e tenho saúde. O que eu estou reclamando, né? Aí eu comecei a agradecer, eu entrei no carro, comecei a dar glória a Deus. Aí comecei a agradecer, Pai, obrigada, obrigada, obrigada. E quando eu comecei a agradecer, entrou um contentamento, uma alegria dentro do meu coração, que era isso que o Espírito Santo queria que eu olhasse. Ele falou, não olha a dificuldade de você estar vindo, realmente você deixou sua casa, foi difícil para você vir aqui, você podia estar lá, sei lá, deitado, você podia estar fazendo outra coisa, né? Ele falou, mas não olha para essa dificuldade, olha para o lado bom, olha que você tem o carro, olha que você tem o dinheiro e olha que você tem saúde. Então, graças a Deus, como é que quando eu olhei para esse lado, a alegria entrou dentro de mim? E muitas das vezes o diabo quer levar você a olhar só para o lado da dificuldade. Olha o que estão fazendo com você. Olha o que falaram. E às vezes falam coisa, né, irmã Cidia? Falam coisa que te aborrece. Mas o que você tem que fazer? Quando alguém fala alguma coisa que te aborrece, meu irmão, é um conselho meu. A primeira coisa que você faz é orar pela pessoa, abençoar a pessoa, perdoar. Orar, abençoar e perdoar. Por quê? Porque senão a gente acaba ficando em aprisionamento. Porque o intuito do maligno é nos aprisionar. Mas em nome de Jesus ele não vai te aprisionar, não. Em nome de Jesus. Você é livre, você é lavado, remido pelo sangue de Jesus. Então vamos ter a gratidão no coração. A gratidão. A gratidão. Porque veja bem. A gente pode até pensar, reclamar, falar, nossa, o sol estava quente, eu abracei os irmãos e todos estavam quentes, porque o sol está muito quente, né? Mas olha o lado bom, você tem saúde, você veio andando até aqui, quem veio de ônibus, não é? Conseguiu andar de lá até aqui, olha o lado bom, quem tem carro, graças a Deus que Deus deu o carro para você, você tem o dinheiro para pôr combustível, você pode tirar seu tempo para estar aqui, né? Poderia estar no hospital. Quantas pessoas no hospital reclamando da vida, quer vir para a igreja, não pode, mas você pode. Então, olha quanta coisa boa. Graças a Deus, vê a Terezinha, o irmão Brás, né? Você vê que vem de longe. Eles vêm lá do Santa Fé, né? O quilômetro 25. Que é o quilômetro 25 da Anhanguera. Mas eles vêm, irmãos, vêm de carro. Graças a Deus que Deus dá saúde para ela poder dirigir o carro. Mas vem de ônibus também, não é? De ônibus. Ela vinha. Quando eles faziam o rema, eu dava carona para eles até lá embaixo. E eles fizeram 2 anos de rema. 2 anos. E eles saíam daqui 10 horas para chegar depois das 11 na casa, não é? Olha, perto de meia-noite. Mas eu nunca lembro de encontrar com a Terezinha ou o Brás reclamando. Ai, a gente tem que pegar ônibus. Ela só falava, pastora, vamos rápido, porque o nosso ônibus tem horário. Então, teve um dia que a gente teve que até acompanhar o ônibus para ela poder pegar, que eu fiquei com dó dela ficar lá esperando, né? Mas eu nunca lembro dela reclamar. Sempre grato a Deus, sempre com essa alegria, tanto ela quanto o esposo dela. É gratidão. Entende? É gratidão, glória a Deus, porque Deus te trouxe aqui, amém? Então, a gratidão, ela move a mão de Deus. E foi o que ele falou para Josué, olha, que a palavra esteja sempre presente na sua boca. Medita nessa palavra dia e noite, para que tenhas o cuidado de agir em conformidade com tudo que nela está escrito, porque dessa forma há de ter prosperidade e felicidade em tudo, né? Então, o segredo é você meditar na palavra. Medita, leia, medita. Então, mas leia, você fala, leia uma vez, leia uma, leia 2, leia 3, decora. Se você puder, tiver a facilidade de decorar, decora a Bíblia. Irmãos, é uma bênção de Deus. Eu falei para vocês dos chineses que eles estão, graças a Deus, estão tendo acesso à Bíblia, né? Mas o que eles estão fazendo? Eles estão forçando para declarar a Bíblia, porque eles falam assim, se o governo vir sequestrar as nossas Bíblias, a palavra está dentro do coração, eles não podem tirar. Eu lembro da irmã, eu não sei se foi a Juliana que me falou, de um homem, se foi a Juliana ou foi outra pessoa, encontrou com esse irmão no ônibus, ele tinha tido um AVC e perdido a memória. Mas ele falou assim, a palavra de Deus,
Eu não esqueci. A palavra de Deus está dentro do meu coração. Olha que importância. Ele perdeu a memória, mas a palavra estava dentro do coração. Então, o segredo que eu falo para você também, decora a palavra. Porque nós, graças a Deus, no nosso país a gente tem liberdade. E vamos continuar tendo essa liberdade também, em nome de Jesus, né? Mas nós nunca sabemos o dia de amanhã. Então, pega sei lá, pega Salmo, por exemplo, Salmo 23, é um salmo pequenininho, decora o Salmo 23, leia ele. Depois que você leu o Salmo 23 e decorou, você vai para outro salmo. E assim você vai fazendo e a palavra vai ficando dentro do teu coração. E é através de ouvir, mas também falar, que você vai decorando. Eu estou estudando inglês, é assim, inglês bem fraquinho, né? Não tinha essa disposição, que era uma linguagem que eu não gostava. E não tinha dificuldade para aprender, mas falei, em nome de Jesus, eu vou aprender e eu vou fazer. É um curso que chama Duolingo. Ele é bem fraquinho, mas ele é gostoso. Mas vai repetindo todo dia as mesmas lições, e vai repetindo. Irmãos, você grava. Depois, quando você já lê aquela palavra em inglês, você já consegue traduzir. Agora eu estou na saudação, né? Repetindo, e vai repetindo. Aí quando você vê que você está bem craque, vamos dizer, naquela linguagem ali, aí você muda de lição. E como é que eu estou conseguindo aprender? Agora, por que não fazer isso com a palavra de Deus? Porque às vezes a gente fala, não consigo, é muito difícil. Não, somos nós mesmos que colocamos dificuldade. Porque se você pegar e ler, como eu falei, lê o Salmo 23, lê uma vez, lê duas, lê três, lê quatro, leia 5, 6, 7, 8, 9, 10. Porque eu lembro de uma aula que nós tivemos de cura, e aquele irmão falando, isso bem lá atrás, porque não existia CD, né? Existia aquelas fitas gravadas. E aquela professora, ela tinha sido curada, e ela pegava, dava aquela fita para a pessoa e falava assim, ouça 100 vezes. E a pessoa ouvia a fita 100 vezes. E vinha para ela e falava assim, já ouvi 100 vezes. Volta lá e ouça mais 100 vezes. Aí a pessoa ia lá e voltava e começava a ouvir. Daqui a pouco a pessoa dava um grito e falava, eu estou curado. Por quê? Porque a palavra entrou dentro. Ela só parava de mandar a pessoa ouvir quando a pessoa tinha realmente a certeza dentro dela que ela estava curada. Então, com a palavra de Deus faz a mesma coisa. A gente perde tanto tempo, muitas das vezes diante da televisão, WhatsApp, diante do Facebook. Por que você não gasta tempo com a palavra? Lê a palavra. Então, o segredo dele foi, medita na palavra dia e noite, para que você tenha o cuidado de agir em conformidade, tudo que nela está escrito. Dessa forma, há de ter prosperidade e felicidade em tudo que você fizer. Então, o segredo é a palavra. Porque como que a gente ouve grandes empresários que são bem-sucedidos, né? Além deles fazer cursos, procurar auxílio de pessoas que já trabalham na área, mas eles estão constantemente fazendo curso, renovando a mente deles com relação ao trabalho deles. Então, são pessoas que são, como que ele falou, corajoso, tem firmeza, e às vezes a gente tem preguiça. Os nossos pais não ensinaram a gente a ter essa perseverança, que a gente lembra da caligrafia, não era? Não tinha que fazer caligrafia todo dia? A caligrafia, eu pratiquei um pouco, então a minha letra, eu vou dizer que é uma letra melhorzinha, né? Se vocês pegarem a letra do meu filho, não é? Acho que nem letra de médico não ganha dele. Tem que eu falar para ele, Tiago, como é que o professor corrige suas provas? Tinha que decifrar o que ele estava escrevendo. Mas não foi falta de incentivar, não. Agora, se você pega o caderno da Juliana, se ela escrever para o da Andreinha, as duas têm uma letrinha que é uma gracinha. Mas o abençoado
Só que ele é muito inteligente. Ele é inteligente, ele trabalha na área de TI, é uma coisa que ele gosta, né? Então, nessa área, ele é focado. Ele faz cursos constantemente. Ele fala para mim, né, mãe, eu estou fazendo curso. Ele teve que fazer MBA também, que ele tinha que atualizar no trabalho dele, né, para ser promovido. Então, ele é inteligente. Mas na letra dele, eu falo, misericórdia, não tem, você tem que decifrar. Eu pego, às vezes, eu encontro o caderno dele lá, e eu fico olhando assim, eu falo, Deus, quem era professor dele para corrigir, eu não sei o que fazia, né? Mas na outra parte ele é inteligente, mas na letra ele tinha que fazer caligrafia, né? Mas o segredo para a sua vida, meu irmão, é meditar na palavra, ler a palavra, não tenha preguiça não. É para o seu benefício, é para o seu próprio bem. Se a palavra é alimento, e ele falou aqui, quando eu encontrei a tua palavra, eu alimentei em Jeremias. Quando eu encontrei a tua palavra, eu comi e digeri no meu íntimo. Elas me nutrem dia após dia. É a minha satisfação e júbilo. Porque a palavra de Deus é um alimento, não é uma palavra qualquer. Ela alimenta seu espírito. Então, medita na palavra, leia. É o segredo da sua bênção, é segredo da vitória para a sua vida. Amém? Fecha os teus olhos, que eu quero orar com você.